E aí, galera, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão por aí? Bora para mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo que vai dividir opiniões, é um assunto que traz uma certa polêmica e eu quero trazer uma visão totalmente diferente sobre esse assunto e só vai ficar aqui quem quiser expandir a visão e entender um outro ponto sobre esse tema, sobre esse nome. E o tema é Jesus Cristo. Esse cara que passou aqui na Terra e fez o que fez. Há fatos arqueológicos que datam relatos de Cristo 30 anos após a sua morte. E isso para a arqueologia é um fato que comprova praticamente que esse cara existiu, que esse ser citado nos fatos, nas escrituras, existiu. E eu quero te trazer esse tema, esse personagem, né, Jesus Cristo, sem o cunho religioso, nada ligado à religião, até porque, já mencionado aqui no canal, em algum outro vídeo que eu fiz, religião vem da palavra religare, e significa religar a fonte. Foi o homem que inventou isso e tudo bem ser dessa forma, porque nós criamos a nossa realidade. Mas Jesus Cristo não é religioso, não está vinculado à religião. Essa vinculação do nome Jesus Cristo a algo milagroso, algo que a nossa fé não pode tocar, que a gente só consegue sentir, é uma invenção do ser humano para tentar explicar primeiramente a nossa conexão com o divino, para tentar trazer respostas daquilo que a gente se pergunta a vida toda. O que a gente veio fazer aqui na Terra? Por que a gente veio? Para onde a gente vai? O descanso eterno. Se fazemos o mal, vamos para o inferno. Se fazemos o bem, vamos para o céu. Como que a gente deve viver? É perante aquilo que a religião está pregando? Nós nos questionamos muitas coisas. Meu Deus, que palavra, que expressão, que frase difícil para quem puxa o X. Nós nos questionamos muito sobre a nossa vida aqui na Terra. O que a gente veio fazer, né? Qual é o significado de estar aqui em vida? E aí, quando a gente traz a religião, quando a religião traz uma explicação sobre Deus, nós nos sentimos acolhidos, acalentados, para que a gente possa cessar, né, ou diminuir essas perguntas sobre a vida. Aquilo que vai sendo perguntado na nossa essência, no nosso coração, na nossa mente racional, querendo uma explicação sobre as coisas que não pode explicar, e a religião, de certa forma, tenta explicar isso. Só que a religião foi criada pelo homem e ela usa de Deus e de Jesus Cristo, o seu Filho, segundo a religião, para controlar e limitar aquilo que ela mesma não entende. A religião não entende o que é Deus e criou um conceito limitado que fala que Deus é um velhinho que está lá em cima, de barba branca, com um porrete na mão. Se tu fizer alguma coisa errada, tu vai para o inferno e ele vai descer o porrete em ti. E se tu fizer coisas boas, as boas obras, tu vai para o céu. Se tu seguir uma religião, tu vai para o céu. E eu já trouxe também, num outro conteúdo aqui, da espiritualidade tóxica, né? O quanto isso é perigoso, cara. Quando tu se sente mais porque tu faz alguma coisa perante alguma doutrina e outra pessoa não faz. Tu sente que tu está mais conectado, que tu está mais perto. E para quem partilha dessa opinião, eu não estou aqui para tirar a tua razão. Tu tens total liberdade de criar e acreditar na vida que tu deseja. O que eu quero trazer aqui sobre Jesus Cristo, e agora a gente vai adentrar nesse nome, é que ele nunca citou religião durante a passagem dele aqui.
E o que esse cara fez, cara? Os milagres, as curas, o convencimento que ele trouxe não foi no sentido do eu egóico, o egoísmo de ser Jesus Cristo Todo-Poderoso. Esse cara veio ensinar o que todos nós estamos tentando responder, só que de forma rasa. Nós estamos voltando esse grande poder da fonte para a manifestação, para a lei da atração, como conseguir coisas materiais, como diz o Hélio Couto, né? Como manifestar, como é que eu faço para conseguir casa, carro e apartamento? E esse grande ponto aqui, né, trazer Jesus sem o cunho religioso, ele expande a nossa visão porque mostra um cara que sim, era totalmente conectado com a fonte e era todo poderoso, mas era todo poderoso por decisão, porque entendeu e tentou explicar para a gente aquilo que nós deveríamos saber por essência. Se isso fica vago na tua cabeça, como é que eu vou descobrir essas coisas pela minha essência? Se isso fica vago, eu não te julgo, porque eu mesmo não entendo todo o poder que nós temos. Eu ainda estou descobrindo por mim mesmo, através da vivência e através do soltar, que esse grande poder que Jesus Cristo trouxe, ele fala sobre sentir e se conectar com o divino através daquilo que está na tua essência, através do teu ser. Tu veio aqui para a Terra ser humano. E ser humano é um rótulo para quando a gente vê uma pessoa, para quando a gente vê as pessoas, a população. Olha só quantos seres humanos aqui na Terra. Mas a palavra ser humano, ela está pedindo para que tu seja ser humano. Eu estou aqui sendo humano. Lembra da apresentação do grande todo, do vácuo quântico, da fonte divina, ou de Deus, se assim tu quiser chamar, né? Lembra da grande apresentação desse todo na Bíblia? Perguntaram, quem és tu? Quem é que tem essa voz que se comunica comigo? De onde vem essa mensagem? E o todo, Deus, o vácuo quântico, a pura onda de energia, o divino, aquilo que habita dentro de ti, respondeu o seguinte: eu sou. Tá, mas quem tu és? Eu sou o que sou. E aí agora, vamos conectar isso com Jesus Cristo. Jesus Cristo podia muito bem dizer, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso aqui não é religioso, cara. Ele nos ensinou que nós temos, e ele falou isso, vocês têm tanto poder quanto eu, e vocês podem realizar muito mais se vocês acreditarem que eu sou, que somos todos um, que tudo pertence à mesma energia, que tudo deriva dessa grande fonte. Então, falar de Jesus Cristo sem a ligação religiosa é expandir a consciência, porque esse cara não era inalcançável. Essa palavra existe, né? É isso. Esse cara mostrou pra gente que nós temos o grande poder e que nós, por nós mesmos, temos a fé que nos cura. Vai que a tua fé te curou. E isso não é só no sentido da passagem literal que foi escrita, que a pessoa tinha uma doença e que ele falou assim, ó, vai que a tua fé te curou. Não, ele estava querendo falar assim, ó, gente, vocês têm o poder. Gente, vocês podem. E vamos tornar isso mais palpável agora? Vamos tornar isso mais prático para a nossa vida? O que ele queria falar para a gente? Cara, tu consegue superar esse desafio que tu estás passando? Se tu acredita no teu sonho, vai que a tua fé te curou. Vai que tu tens fé para realizar aquilo que tu acredita.
A pessoa acreditava tão fielmente que se ela encontrasse Jesus, ela conseguiria a cura, que isso realmente acontecia. Mas ele nunca falou assim, ó, vai que eu te curei, ou então, vem aqui que eu dou jeito, só eu posso curar. Ele perguntava para a pessoa, você deseja ser curado? Você deseja ser curada? Você realmente deseja isso? Vai e não fala para ninguém, porque ninguém vai entender o tamanho da tua fé. E se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai falar para aquela montanha, vai daqui para lá, e a montanha te obedece. Porque se aqui nesse mundo físico nós acreditássemos que nós temos esse poder, e se a gente acreditasse realmente, cara, fielmente assim, ó, com todos os nossos sentidos, que a gente pode mover uma coisa de lugar, essa coisa se moveria. Parece um papo abstrato, mas a gente está integrando aqui todo esse poder que a gente tem. Eu já relatei aqui no canal, vai lá no vídeo sobre a cura do meu intestino, e eu uso a palavra cura porque os profissionais falaram que eu teria que fazer um tratamento por toda a minha vida. E eu pensei, não, se a minha cabeça fez, porque foi psicossomático, ela vai desfazer. E foi isso que aconteceu. Hoje eu estou aqui falando com vocês com 100% da minha saúde de volta. E qual a explicação disso? Se não a minha crença, se não a vai que a tua fé te curou. Cara, eu acreditei e foi anos, né? Se passaram anos até que eu pudesse reverter esse quadro. Assim como eu passei um determinado período tendo um estresse interno e depois eu desencadeei uma doença e levei um processo interno novamente para cessar essa doença. E eu fico pensando, como, cara? Como eu, um cara racional, um cara totalmente mental, um cara que quer dados e fatos e provas, conseguiu fazer isso? Antes, eu era a pessoa que estava na plateia pensando o seguinte, show, acontece contigo esse lance da cura, ou seja, como for, mas eu não acredito. Acontece com os outros, mas não acontece comigo, até que aconteceu. E aí agora, vocês têm aqui um cara totalmente racional, que ainda gosta de ler e ver os fatos e entender da ciência, e entender as máquinas que foram criadas para medir a energia. Vocês estão diante de um cara totalmente racional que agora está aqui falando sobre um personagem que passou na Terra, chamado Jesus Cristo, e que fez o que fez, e que a arqueologia mostra que esse cara passou por aqui. Tem tantos outros personagens da história, aquilo que é passado para a gente lá no tempo de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior até, citam personagens, os livros de história, né? Citam personagens que só tem relatos dessas pessoas 800 anos depois, 1000 anos depois da possível vida dessa pessoa. E, gente, 8 séculos depois já pode muito bem ser uma história inventada. Alguém que inventou um conto sobre um personagem que existiu. Só que os livros de história nos fazem acreditar que essa pessoa realmente existiu e que Jesus Cristo é apenas um personagem longínquo, olha que palavra bonita, que talvez nem exista e tu não sabe o que vai acontecer, se tu vai encontrar com ele ou não e tal. Só que a Bíblia pode ser muito bem tratada e deveria, né, ser tratada como um livro histórico, com relatos que falam de um povo que vivenciou a passagem de um cara aqui na Terra que fez tudo o que fez. E esse cara se chama Jesus Cristo. Por isso que eu sei que ele divide opiniões. E se tu acha que eu estou tentando te converter de alguma forma, longe disso, porque eu não tenho religião. Não me considero um cara religioso, embora tenha crescido dentro de uma religião, mas eu sempre me questionei e justamente saí fora da minha religião porque eu senti limitação. Ela não podia me trazer as respostas que eu queria. Então eu não sou nada, eu não sou do candomblé, eu não sou da católica, eu não sou da evangélica, eu não sou
testemunha de Jeová, eu não sou do espiritismo, eu não sou budista, eu não sou do taoísmo. Nada, nada. Eu só acredito na vida como um dom, eu acredito na presença, que é a minha filosofia de vida, e eu consigo enxergar um cara que passou aqui na Terra e que ele falou o seguinte para todos nós: vai, que se vocês acreditarem, vocês vão realizar tudo aquilo que vocês sentem. Se tu acredita é porque tu sente com todo o teu ser, e aí o lance acontece. Isso daqui não é motivação barata, não é lei da atração, não é neurociência, não é ciência. É só um cara falando para vocês que existem fatos que falam que passou um cara aqui na Terra fazendo tudo o que fez, curando pessoas através dele, ele sendo um canal da mensagem do que, novamente falando, vai que a tua fé te curou. Se tu acredita, o lance vai se realizar. Só que vivemos numa sociedade que nos limita pelo medo, pela vibração do medo, por aquilo que nós não conseguimos explicar, só que é inserido de forma sutil, nas imagens, nos sons, nos arquétipos, porque o universo todo é matemático e arquetípico. Meu Deus, que expressão bonita, olha só. Funciona por arquétipos, conjuntos de leis e figuras que regem a matemática do universo. É só tu pesquisar por sequência de Fibonacci. Se tu quiser fatos e dados, sequência de Fibonacci. E tudo isso nos mostra todas as pessoas que divergem da limitação das religiões e estruturas criadas pelo mundo, mostram que o grande lance é que nós temos o poder, que o poder da manifestação do todo habita na gente, que quando a gente vai colocando um microscópio aqui, quando a gente vai dando zoom nessa tampinha de câmera, nós vamos encontrar lá no fundo energia, nós vamos encontrar um aglomerado de energia, um tal de elétron, que aparece e desaparece quando é observado. Se tu colocar esse mesmo microscópio na tua testa, como diz o Hélio Couto, tu vai encontrar o que no final? Energia. E tudo é governado por energia, assim como tudo é controlado e é possível de se controlar pela energia. E Jesus Cristo entendia muito bem dessa parada. Assim como Hermes Trismegisto, assim como grandes nomes, citados até no ocultismo, que sabiam que o grande lance era acreditar. A intenção. O universo é intencional. O todo é mental, é energia e é intencional. Então, se tu sabe, se tu vibra, se tu intenciona, o negócio acontece. Aí vem a lei da atração. As coisas são atraídas para o teu campo, porque tu vibra de acordo com isso. E mais uma vez falando, para a gente encerrar esse vídeo aqui, já com quase 20 minutos, Jesus Cristo nos mostrou isso. Ele se colocou na posição de nosso irmão, cara. E o grande lance de ser irmão é te mostrar o caminho. É ser um irmão mais velho que te mostra aquilo que realmente vale a pena na vida. E ele falava, vocês podem fazer o mesmo do que eu, vocês têm o mesmo poder e podem fazer até mais, desde que acreditem, desde que que a tua fé te curou, vai que tu tens fé para isso. Então ele fez tudo o que fez, perguntando para as pessoas se elas queriam, porque tu cria a realidade que tu deseja. Se tu não cria, se tu não tem consciência disso, tu estás permitindo que a sociedade, que o grande poder que rege a humanidade crie por ti. Se tu não estás consciente das frequências e vibrações do que tu realmente deseja para a tua vida, a sociedade vai dar um jeito de te mostrar aquilo que tu deveria querer. E aí tu começa a buscar fora, não olha para dentro, não entende o teu grande poder. Então, Jesus Cristo, cara, ele apareceu aqui para te falar o seguinte: tu consegue, tu sabe fazer,
só que tu precisa se conectar com a fonte. Eu e meu Pai somos um. E isso quer dizer o quê? Tu, com o teu interior, tu já tens o divino ali. Então, tu e o teu interior, tu e o teu divino são um só. E uma outra coisa interessante para finalizar o vídeo agora é o quê? Jesus falou o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu vou jantar contigo, estaremos na ceia. Só que se tu não abrir, não estaremos. Então, ele te passou a mensagem: eis que eu estou aqui para te falar que tu tem o poder. Se tu quiser acreditar, tu vai entender que nós temos esse poder, que todos temos esse poder. Só que se tu não acredita, eu não vou arrombar a porta e querer te forçar a acreditar nisso. E fazendo esse fechamento com essa passagem, eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, nós vamos para a ceia. Nós estaremos juntos. Se tu não abrir, tudo bem, a escolha é tua, mas eu vou estar sempre te esperando para te mostrar que tu pode despertar o teu poder divino. Show de bola, né? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço, minha gente. Vai que a tua fé faz tudo o que tu deseja.